Imagine acordar em uma manhã e perceber que cada batalha que você enfrentou, cada enfermidade física, cada instante de confusão e dor, se origina de uma única e terrível verdade. E o mais angustiante, essa realidade não é sua culpa. Você compreende que suas mãos trêmulas, a dificuldade em respirar e os pensamentos embaralhados estão ligados a decisões tomadas muito antes de sua chegada ao mundo. Seus pais, obcecados por manter a pureza de suas linhagens, lhe condenaram a uma vida repleta de sofrimento. Você descobre que sua mãe é, na verdade, sua prima. Seu pai é seu tio. E sua avó também é sua tia-avó. A árvore genealógica não se ramifica. É como uma videira retorcida sufocando a si mesma em suas próprias voltas. Você não é fruto de um amor genuíno, mas de um elaborado programa de reprodução, projetado para preservar poder e riqueza, sem considerar o impacto humano. Isso não é uma invenção. Foi a realidade de muitas mulheres ao longo da história, aprisionadas em uma teia de destino genético que nunca escolheram. Antes de explorarmos essas histórias esquecidas de luta e resiliência, se você aprecia descobrir as verdades ocultas da história, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos assim. E, por favor, deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está ouvindo. É fascinante que estamos desvendando essas narrativas antigas juntos, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. Para entender essas mulheres, precisamos primeiro captar a lógica distorcida que gerou seu sofrimento. Durante séculos, a realeza europeia acreditou que casar entre si preservaria seu direito divino de governar. Eles viam seu sangue azul como algo completamente distinto do dos plebeus, mais puro, mais sagrado, abençoado pelo próprio Deus. Essa prática era tão comum que, no século XVI, as famílias reais da Europa formavam uma vasta rede interligada de primos, casando entre si, tios com sobrinhas e irmãos, gerando filhos que governariam impérios. O que não percebiam, o que não podiam enxergar, era que estavam criando um pesadelo genético que ressoaria por gerações. A família Habsburgo da Áustria e da Espanha se destacou nessa arte da autodestruição. Seu lema familiar poderia muito bem ser: deixe que outros travem guerras. Você, feliz Áustria, case. Contudo, esses casamentos não eram felizes. Eram desastres genéticos calculados que resultaram em algumas das figuras mais trágicas da história. Nossa primeira narrativa nos transporta a Viena, em 1634. Nos corredores sombrios do Palácio Hofburg, nasce uma criança que nunca conhecerá um dia sem dor. Maria Ana da Áustria entra no mundo já marcada pela maldição Habsburgo, uma consequência de gerações de primos casando primos, formando uma árvore genealógica tão emaranhada que se assemelha a um nó. Desde suas primeiras lembranças, Maria Ana percebe que é diferente. Enquanto outras crianças correm e brincam, ela se esforça para dar os primeiros passos. Sua coluna se curva de maneira anormal, forçando-a a adotar uma postura encurvada que dificulta a respiração. Sua mandíbula se projeta de tal forma que ela mal consegue ingerir alimentos sólidos. Os criados precisam cortar sua comida em pedaços pequenos, e mesmo assim, as refeições se tornam um verdadeiro desafio, repletas de mastigações cuidadosas e deglutições cautelosas. Porém, as lutas físicas de Maria Ana são insignificantes diante do tormento psicológico de entender o porquê de seu sofrimento. Ela cresce rodeada por retratos de seus antepassados e, em cada rosto pintado, reconhece ecos de suas próprias deformidades. Aqui, um tio com a mesma mandíbula protrusa. Lá estava uma avó, com a coluna curvada, refletindo sobre sua condição. Ela percebe, com uma clareza angustiante que só o sofrimento traz,
que não está sozinha. É a mais nova integrante de uma longa linhagem de desgraças genéticas. Os médicos do palácio, com suas sangrias e preces, não conseguem oferecer alívio. Sussurram entre si sobre a maldição dos Habsburgo, mas jamais na sua presença. Para ela, falam de doenças enigmáticas e da vontade divina, sem jamais reconhecer a verdade que todos conhecem, mas ninguém ousa mencionar. Seu sofrimento é fruto direto da obsessão de seus pais e avós em preservar uma linhagem pura. Maria Ana passa seus dias em aposentos sombrios, com as cortinas cerradas, escondendo-se do mundo e do mundo dela. Ela devora livros. Sua mente ágil é uma das poucas partes de seu corpo que ainda funciona bem. Nas páginas, descobre universos onde a linhagem não tem importância, onde as pessoas se casam por amor, não por sangue, onde as crianças não herdam os pecados dos antepassados em seus próprios corpos, mas a realidade sempre se impõe. Os médicos da corte a avaliam frequentemente, registrando suas deformidades com uma frieza clínica. Medem a curva de sua coluna, a protrusão da mandíbula, a fragilidade dos membros. Ela se transforma não em um ser humano, mas em um estudo de caso, um exemplo vivo do que acontece quando a genética falha. A solidão, talvez, seja ainda mais dolorosa que a dor física. Pretendentes, todos primos, recuam ao vê-la. As propostas de casamento vêm e vão rapidamente, assim que sua condição é revelada. Ela permanece solteira, não por escolha, mas por circunstâncias. Mesmo em um mundo onde casamentos entre primos são normais, suas deformidades são excessivas para serem ignoradas. Maria Ana morre jovem. Aos 32 anos, seu corpo finalmente sucumbe ao peso dos danos genéticos acumulados. O atestado de óbito menciona várias doenças, mas a verdadeira causa nunca é registrada. Ela faleceu porque gerações de seus antepassados optaram pelo poder em detrimento da humanidade, pela pureza no lugar da compaixão. Da Áustria, nossa narrativa se desloca para a Espanha, onde encontramos talvez a figura mais trágica desse sombrio quadro, Joana de Castela, conhecida na história como Juana Loca. Nascida em 1479, filha de Isabel e Fernando, os monarcas católicos que expulsaram judeus e muçulmanos da Espanha e financiaram as expedições de Colombo, Joana parecia destinada a uma grandeza que nunca chegou. Em vez disso, tornou-se um aviso sobre o custo de manter linhagens puras. Sua loucura não era visível na infância. Era inteligente, bem educada e falava várias línguas, mas as sementes de sua ruína já estavam enraizadas em seus genes. Seus pais eram primos, parte de uma rede interligada de realeza europeia que vinha se casando entre si ao longo das gerações. Os primeiros sinais de sua tragédia surgiram após seu casamento com Felipe, o Belo, da Borgonha. A união, arranjada para reforçar alianças políticas, logo se tornou um campo minado emocional. Felipe era infiel, frio e manipulador. A resposta de Joana foi um amor intenso e obsessivo, que muitos interpretaram como loucura. Mas seria realmente loucura? Ou a reação natural de uma mulher aprisionada em uma situação insustentável? Joana foi criada para acreditar que o casamento era seu maior propósito e que gerar herdeiros era seu dever sagrado. Quando essa união se transformou em uma fonte constante de humilhação e dor, sua mente não suportou a pressão. A verdadeira tragédia começou com a morte repentina de Felipe em 1506. O luto de Joana evoluiu para algo mais sombrio, mais obsessivo. Ela se opôs à sua própria despedida, atravessando a Espanha com seu caixão, abrindo-o com frequência para beijar seu corpo em decomposição. A cena é chocante, mas revela uma verdade mais profunda sobre sua realidade. Joana havia sido tão isolada, tão privada de relações humanas autênticas,
que nem mesmo a morte conseguiu romper seu vínculo com a única pessoa que lhe havia dispensado atenção, por mais cruel que fosse. Seu pai, Fernando, e depois seu filho, Carlos V, aproveitaram sua suposta loucura como uma justificativa para confiná-la. Durante 46 anos, Joana viveu enclausurada no convento real de Santa Clara, em Torilos, em condições deploráveis. Era mantida em aposentos escuros e frios, recebia alimentação escassa e não tinha acesso à higiene básica. Os cuidadores relataram que ela passava semanas sem se banhar, rasgava suas roupas em pedaços e gritava por horas a fio. Mas a pergunta que fica é: Joana realmente estava louca? Ou foi empurrada à loucura por suas circunstâncias? Historiadores contemporâneos acreditam cada vez mais que sua aparente loucura era, em grande parte, uma questão política, uma justificativa conveniente para afastar uma rainha legítima do trono. Seu comportamento, embora extremo, pode ser visto como uma resposta natural a profundas crises de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, agravadas por décadas de isolamento e abuso. O fator genético também não pode ser ignorado. A árvore genealógica de Joana revela padrões claros de doenças mentais, depressão e ansiedade, que se tornam mais frequentes e severas em casos de consanguinidade. Sua bisavó enfrentou episódios semelhantes e sua filha, Catarina, mais tarde mostraria sinais de depressão intensa. O padrão era visível para quem quisesse enxergar. Joana faleceu em 1555, ainda confinada, ainda reconhecida oficialmente como louca. Sua morte passou despercebida. Ela já havia sido apagada da memória coletiva décadas antes, descartada como uma louca inconveniente, em vez de ser reconhecida como uma vítima de um sistema que priorizava a conveniência política em detrimento do bem-estar humano. Nossa próxima narrativa se desenrola nos majestosos salões da corte espanhola, onde uma garotinha chamada Margarida Teresa carrega o peso do império em seu corpo delicado. Nascida em 1651, ela é filha de Filipe IV da Espanha e de sua sobrinha Mariana da Áustria. Sim, sua sobrinha. Nesse ponto, a família Habsburgo se tornara tão endogâmica que tios frequentemente se casavam com as filhas de seus irmãos, sem que isso despertasse qualquer estranheza. A infância de Margarida Teresa está ricamente documentada nas pinturas de Diego Velázquez, artista da corte. Em suas obras, vemos uma criança que deveria brincar com bonecas, mas que aparece vestida com trajes elaborados de corte. Seu pequeno rosto já exibe os sinais reveladores dos danos genéticos dos Habsburgo. Ao observar de perto os retratos de Velázquez, você notará o que o artista foi diplomático demais para enfatizar, mas honesto o suficiente para não esconder. A mandíbula de Margarida Teresa projeta-se ligeiramente, insinuando as deformidades que se tornariam mais evidentes com o passar dos anos. Seus olhos têm uma expressão distante, quase vazia, que sugere atrasos no desenvolvimento. Sua postura, mesmo na infância, denuncia os problemas de coluna que afetavam sua família. Contudo, o aspecto mais trágico da história de Margarida Teresa não é sua condição física, mas sim a total falta de controle sobre sua própria vida. Desde o nascimento, cada decisão sobre seu futuro é tomada por homens que a veem não como uma pessoa, mas como uma ferramenta política. A criança é prometida em casamento ao seu tio Leopoldo I, sacro imperador romano, ainda na tenra infância. O noivado é festejado em toda a Europa como uma vitória diplomática, mas poucos param para refletir sobre o que isso significa para a menina que está no centro dessa história. Margarida Teresa cresce com a certeza de que seu único destino é casar-se com seu tio e gerar herdeiros para garantir a continuidade da linhagem dos Habsburgo. Ela recebe uma educação primorosa,
típica das mulheres de sua época, onde aprende a falar várias línguas, a tocar instrumentos, a dançar e a pintar. No entanto, todas essas habilidades são vistas apenas como maneiras de torná-la uma noiva mais atraente para seu futuro marido. O matrimônio ocorre em 1666, quando Margarida Teresa ainda é uma adolescente de apenas 15 anos. Leopoldo, seu esposo, tem 26 anos, uma idade que poderia ser a de um pai, sendo também irmão de seu pai. A cerimônia é marcada por festanças e celebrações elaboradas, mas para Margarida Teresa, isso simboliza o fim de sua infância. A realidade física do casamento é sutilmente insinuada nos documentos da corte, mas nunca é explicitamente descrita. Espera-se que Margarida Teresa dê à luz imediatamente, apesar de sua juventude e saúde delicada. A pressão é imensa, pois a continuidade da dinastia Habsburgo depende de sua capacidade de gerar herdeiros saudáveis. Ela engravida várias vezes, mas os resultados são trágicos. Sua primeira filha vive apenas alguns meses, e a segunda gravidez termina em aborto espontâneo. Quando finalmente dá à luz um filho que sobrevive à infância, o alívio na corte é palpável, até que se torna evidente que a criança herdou uma série de problemas genéticos dos Habsburgo. A cada gravidez, Margarida Teresa se torna mais debilitada. A combinação de problemas de saúde decorrentes da consanguinidade e o esforço físico de gerar filhos impactam severamente seu corpo. Ela sofre do que os médicos atuais reconheceriam como anemia severa, dificuldades respiratórias e possivelmente epilepsia. Os médicos da corte registram seu declínio com precisão, notando a dificuldade crescente para falar, as convulsões frequentes e a incapacidade de manter os alimentos, mas nunca conectam esses sintomas à evidente causa: os danos genéticos acumulados por gerações de consanguinidade. Margarida Teresa falece em 1673, apenas 6 anos após seu casamento, aos 21 anos. Os registros oficiais atribuem sua morte a uma febre, mas a verdade é que seu corpo não suportou o peso dos defeitos genéticos e do trauma físico acumulados. Sua morte é lamentada por todo o império, mas não pelos motivos corretos. Cortesãos e diplomatas lamentam a perda de uma possível fonte de herdeiros, não a tragédia de uma jovem mulher cuja vida foi sacrificada em nome de uma linhagem já condenada. Agora, nossa jornada nos leva à resplandecente corte de Versalhes, onde, por trás da opulência e das cerimônias grandiosas, uma princesa espanhola chamada Ana da Áustria enfrenta os custos ocultos de sua herança Habsburgo. Nascida em 1601, ela é filha de Filipe III da Espanha e Margarida da Áustria. Mais uma vez, encontramos um tio e uma sobrinha que eram vistos como uma união não apenas aceitável, mas desejada entre a realeza europeia. A infância de Ana em Madrid segue o padrão familiar das consequências da consanguinidade. Ela se desenvolve lentamente, enfrentando dificuldades de aprendizado que eram comuns entre muitos descendentes dos Habsburgo. Seu queixo projetado dificulta a fala e torna a alimentação um desafio. Entretanto, o que é verdadeiramente trágico é que Ana exibe sinais evidentes do que a medicina contemporânea identificaria como ansiedade e depressão severas, condições que transformam seu cotidiano em uma batalha incessante. Em 1615, com apenas 14 anos, ela se une em matrimônio a Luís XIII da França, como parte de um intrincado acordo diplomático. O objetivo desse enlace é estabelecer a paz entre a Espanha e a França, duas nações que se enfrentaram em guerras por longas décadas. No entanto, ninguém leva em conta o impacto psicológico que essa mudança abrupta teria sobre Ana. Ela é retirada de tudo que conhece
e lançada em uma corte estrangeira, onde se espera que se adapte rapidamente a novos costumes, uma nova língua e a sua nova função como rainha. A recepção inicial na corte francesa é marcada por celebrações grandiosas, mas logo a dura realidade de sua situação se revela. Luís XIII, um marido frio e distante, demonstra pouco interesse por sua jovem esposa, enquanto lida com seus próprios problemas emocionais. Historiadores atuais acreditam que ele enfrentava uma depressão severa e, possivelmente, questões de homossexualidade em uma época em que esses sentimentos eram impossíveis de serem aceitos, quanto mais expressos. Ana se vê aprisionada entre duas expectativas impossíveis. Como rainha da França, é esperado que ela dê à luz herdeiros do sexo masculino para garantir a sucessão. Contudo, como membro da família Habsburgo, ela carrega traços genéticos que dificultam uma gravidez saudável. Suas primeiras gestações resultam em abortos espontâneos ou mortes infantis, cada perda contribuindo para seu estado de depressão e ansiedade. Os médicos da corte, seguindo a sabedoria médica da época, a responsabilizam por esses insucessos. Submetem-na a tratamentos cada vez mais dolorosos e degradantes, como sangramentos, purgações e dietas estranhas. Examinam suas partes íntimas regularmente, em busca de indícios do que consideram defeitos em sua feminilidade. Ninguém cogita que o problema possa estar na herança genética proveniente de séculos de casamentos entre parentes. O isolamento de Ana se torna mais profundo à medida que os anos passam sem que um herdeiro sobreviva. Ela se torna alvo de fofocas e intrigas na corte, com nobres sussurrando que ela está amaldiçoada, que Deus desaprova o matrimônio espanhol e que a França precisa de uma nova rainha. A pressão se intensifica a tal ponto que Ana começa a manifestar sinais de agorafobia severa. Ela passa a temer as aparições públicas, passando dias escondida em seus aposentos privados. O relacionamento com Luís XIII se deteriora ainda mais, enquanto ambos se culpam pela ausência de filhos. Eles acabam levando vidas essencialmente separadas, se reunindo apenas quando exigido pelo protocolo da corte. Ana busca conforto na religião, dedicando horas à oração e desenvolvendo uma devoção quase obsessiva aos rituais católicos. Quando finalmente o milagre acontece, parece quase surreal. Após 23 anos de casamento, Ana dá à luz um filho saudável, o futuro Luís XIV, o Rei Sol. O nascimento é celebrado em toda a França como um sinal de bênção divina. Mas para Ana, isso representa tanto uma vitória quanto um novo terror. Ela sabe que seu valor reside em sua capacidade de gerar herdeiros e agora enfrenta a pressão de repetir esse feito. 2 anos depois, um segundo filho, Filipe, nasce, assegurando a sucessão e proporcionando a Ana um alívio da constante pressão. No entanto, o custo físico e emocional de seus anos de sofrimento não pode ser revertido. Ana permanece uma mulher profundamente ansiosa e deprimida, encontrando pouco prazer mesmo em seu sucesso como mãe. Nos últimos anos de sua vida, ela enfrentou uma série crescente de problemas de saúde, dificuldades digestivas, problemas respiratórios e o que os médicos da corte chamavam de ataques de melancolia, que a mantinham deitada por dias a fio. A avaliação contemporânea de seus sintomas indica que ela lidava com transtornos de ansiedade e depressão, condições que eram comuns na linhagem Habsburgo e que se tornaram ainda mais intensas devido ao trauma de seus primeiros casamentos. Ana faleceu em 1666, tendo sobrevivido ao seu esposo e testemunhado seu filho ascender como um dos monarcas mais influentes da Europa. Contudo, seu legado não se resume ao sucesso político celebrado nos livros de história. O que se destaca
É o preço humano de um sistema que via as mulheres apenas como reprodutoras, desconsiderando as consequências genéticas dos casamentos dinásticos. Maria Antonieta, lembrada principalmente por seu papel na Revolução Francesa, está também intrinsecamente ligada à tradição Habsburgo de casamentos consanguíneos e suas implicações. Nascida em 1755, era filha da imperatriz Maria Teresa da Áustria e de Francisco I, Sacro Imperador Romano. Embora seu casamento não fosse tão próximo como algumas ligações Habsburgo, ainda carregava o peso de séculos de uniões entre primos. Ela chegou à França em 1770 como uma noiva de apenas 14 anos, trazendo não apenas as expectativas da aliança austro-francesa, mas também o fardo invisível de sua herança genética. Os retratos famosos, criados por artistas como Elisabeth Vijay Lebrun, mostram uma mulher de beleza notável, mas também revelam traços sutis da hereditariedade familiar, como o lábio inferior ligeiramente proeminente e a mandíbula Habsburgo, que se tornara mais acentuada a cada nova geração de consanguinidade. Contudo, as verdadeiras batalhas de Maria Antonieta não eram tão evidentes. Assim como muitos de seus antepassados, ela enfrentava o que os médicos da corte classificavam como dificuldades femininas, incluindo problemas menstruais severos, abortos espontâneos frequentes e o que hoje seria reconhecido como desequilíbrios hormonais, possivelmente provocados por sua genética. Desde o início, seu casamento com Luís XVI foi repleto de desafios, mas não da forma que a fofoca sugeria. Ambos os jovens lidavam com suas heranças genéticas. Luís XVI apresentava sinais de atrasos no desenvolvimento e dificuldades sociais, que prejudicavam a intimidade do casal. Enquanto isso, Maria Antonieta lutava contra a ansiedade e a depressão, condições que afetavam as mulheres da linha Habsburgo há gerações. A pressão para gerar um herdeiro era imensa. Por 7 anos, a consumação do casamento não ocorria, o que gerava rumores maldosos sobre os dois. Médicos da corte examinavam Maria Antonieta regularmente, em busca de explicações físicas para a dificuldade do casal em conceber. O que não compreendiam era que ambos enfrentavam desafios psicológicos e possivelmente físicos relacionados à sua herança consanguínea. Quando Maria Antonieta finalmente engravidou, os obstáculos continuaram. Sua primeira gestação foi marcada por enjoo intenso, crises de ansiedade e o que a medicina moderna identificaria como depressão pré-natal. Sua filha, Maria Teresa, nasceu saudável, mas as gravidezes seguintes foram marcadas por abortos espontâneos e mortes infantis, deixando profundas cicatrizes emocionais. O aspecto mais trágico da história de Maria Antonieta é como sua herança genética se entrelaçou com a catástrofe política da Revolução Francesa. Sua ansiedade e depressão, possivelmente exacerbadas por questões hormonais ligadas à consanguinidade, tornaram difícil para ela navegar pelas complicadas e turbulentas circunstâncias políticas que a cercavam. Sua propensão para decisões impulsivas e explosões emocionais, que poderiam ter sido controláveis em um cenário político estável, se tornaram falhas fatais à medida que a França se afundava na Revolução. Os observadores da corte começaram a notar seu comportamento cada vez mais errático conforme a crise política se intensificava. Ela alternava entre momentos de intensa energia e profundas crises de depressão, sem conseguir manter o julgamento político que a situação exigia. Historiadores contemporâneos discutem se essas oscilações de humor eram meramente circunstanciais ou se revelavam problemas psiquiátricos subjacentes, comuns nas linhagens dos Habsburgo. A célebre frase, que comam brioche, que provavelmente nunca proferiu,
ilustra como seus adversários exploraram o que poderiam ser sinais de problemas de saúde mental hereditários para retratá-la como insensível e desconectada. Sua verdadeira tragédia não era a falta de empatia, mas sim o contrário. Ela estava sufocada pelo sofrimento ao seu redor e carecia das ferramentas psicológicas para lidar com isso. Durante seu confinamento e julgamento, Maria Antonieta demonstrou uma coragem impressionante, mas também apresentou indícios de episódios dissociativos que afetaram outras mulheres Habsburgo sob pressão extrema. Os guardas observaram seus momentos de confusão aparente, a dificuldade em se concentrar nas perguntas durante os interrogatórios e sua tendência a se retrair quando confrontada com a pressão avassaladora. Sua execução em 1793 não apenas ceifou uma vida, mas também extinguiu uma linhagem genética que moldou a história europeia por séculos. Em seus últimos instantes, ela teria mostrado a dignidade que sempre foi sua maior qualidade, mas também a resignação de alguém que nunca compreendeu plenamente por que sua vida foi tão repleta de dificuldades. Para captar a profundidade da tragédia genética dos Habsburgo, é essencial analisar não apenas mulheres individuais, mas gerações inteiras devastadas pela prática da consanguinidade. As infantas espanholas do final do século XVII e início do XVIII são um exemplo marcante dessa catástrofe genética na história real europeia. Eram filhas e netas de Carlos II da Espanha, que, devido à sua própria consanguinidade extrema, apresentavam um coeficiente genético mais alto do que o de crianças geradas por irmãos. Carlos II era impotente, epiléptico e possivelmente com deficiência intelectual, resultado de 16 gerações de consanguinidade Habsburgo. Entretanto, suas irmãs e primas, as infantas, talvez tenham sofrido ainda mais, pois eram esperadas para casar e ter filhos. As histórias delas se assemelham a estudos de caso médicos sobre as consequências do isolamento genético. Maria Margarita, nascida em 1651, apresentava atrasos no desenvolvimento desde a infância. Registros da corte descrevem uma criança que não conseguia se expressar claramente até os 7 anos, que lutava para andar e que mostrava sinais do que a medicina moderna identificaria como transtornos do espectro autista. Mesmo assim, ela ainda era vista como uma potencial noiva por causa de seu sangue real. Sua irmã, Maria Teresa, apresentava sintomas igualmente trágicos. Ela sofria do que os médicos da corte chamavam de doença das quedas, quase certamente epilepsia, e enfrentava dificuldades respiratórias tão graves que mal conseguia subir escadas. Sua mandíbula era tão deformada que só conseguia se alimentar de líquidos, e sua coluna era tão curvada que precisava de apoio para se sentar. Essas mulheres cresceram no Alcázar de Madrid, um palácio que se tornara mais um hospital do que uma residência real. Equipes compostas por médicos, cirurgiões e sacerdotes dedicavam-se a cuidar de diversas crianças, todas enfrentando diferentes manifestações da mesma tragédia genética. Os registros do palácio dessa época se assemelham a um compêndio médico sobre os efeitos da endogamia, incluindo epilepsia, atrasos no desenvolvimento, deformidades físicas, problemas no sistema imunológico e distúrbios psiquiátricos. Apesar do sofrimento evidente, esperava-se que essas mulheres cumprissem sua principal função real: gerar herdeiros. Mesmo com a clara inadequação delas para a maternidade, as negociações de casamento prosseguiam. As cortes europeias recebiam minuciosos relatórios médicos sobre suas condições, não por preocupação com sua saúde, mas para avaliar seu valor como reprodutoras. Maria Margarita acabaria se casando com seu primo Leopoldo I, imperador do Sacro Império Romano,
que antes fora casado com Maria Teresa. Desde o início, o casamento foi um verdadeiro desastre. Os atrasos no desenvolvimento de Maria Margarita tornavam impossível que ela entendesse suas responsabilidades conjugais, enquanto suas limitações físicas dificultavam a consumação do matrimônio. A tortura psicológica desses arranjos não pode ser subestimada. Desde cedo, essas mulheres aprenderam que seu único valor residia na capacidade de gerar filhos. Porém, sua herança genética tornava a gravidez saudável quase uma missão impossível. Viviam com o medo constante de engravidar, cientes de que cada nova concepção não apenas arriscava suas vidas, mas também poderia resultar em filhos ainda mais afetados do que elas. Os registros da corte dessa época revelam, de maneira tocante, o custo humano dessa situação. Cartas entre mulheres da realeza falam de abortos espontâneos, mortes infantis e o medo que envolvia cada gestação. Elas relatam sobre crianças tão deformadas que não conseguiam sobreviver fora do útero, e sobre bebês que viviam apenas dias ou semanas antes de sucumbir a defeitos genéticos. O impacto psicológico foi devastador. Muitas dessas mulheres desenvolveram o que a psiquiatria moderna reconhece como transtornos severos de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Tornaram-se reclusas, temendo aparecer em público, envergonhadas de sua aparência e de suas falhas como esposas e mães. Tragicamente, muitas vezes se sentiam culpadas por não conseguirem gerar herdeiros saudáveis. A ciência genética que explicaria sua condição levaria séculos para ser desenvolvida, e elas interpretavam suas dificuldades como falhas pessoais ou punições divinas. Essa autocrítica apenas adicionou mais dor a vidas já repletas de sofrimento físico e emocional. Para compreender plenamente as histórias dessas mulheres, é essencial explorar a ciência genética que fundamenta seu sofrimento. Quando indivíduos geneticamente próximos se reproduzem, aumenta a probabilidade de seus filhos herdarem duas cópias de genes recessivos prejudiciais. Em uma população saudável e geneticamente diversa, esses genes nocivos são geralmente mascarados por cópias normais herdadas de pais não relacionados. Contudo, quando primos se casam com primos, geração após geração, como ocorreu com os Habsburgo por séculos, os genes prejudiciais se acumulam e se tornam mais frequentes, tornando cada geração mais propensa a expressar distúrbios genéticos que, em condições normais, permaneceriam ocultos. Esse fenômeno, conhecido como depressão endogâmica, não afeta apenas as características físicas, mas também a saúde mental, a função imunológica e a fertilidade. Um exemplo notável desse acúmulo genético é a famosa mandíbula habsburga, tecnicamente chamada de prognatismo mandibular. Esse traço se tornou cada vez mais evidente a cada geração de casamentos entre parentes, chegando a um ponto tão crítico que alguns descendentes dos Habsburgo enfrentavam dificuldades para fechar a boca ou mastigar alimentos sólidos. No entanto, as deformidades visíveis eram apenas uma pequena parte do problema. Estudos genéticos recentes indicam que esses descendentes também lidavam com altas taxas de epilepsia, deficiências intelectuais, transtornos de ansiedade, depressão e problemas no sistema imunológico. Muitas das doenças que afetavam as mulheres da realeza provavelmente eram distúrbios autoimunes resultantes de danos genéticos. As dificuldades de fertilidade que atingiram tantas mulheres Habsburgo podem ser atribuídas a essa mesma genética. A consanguinidade eleva a chance de incompatibilidades genéticas, complicando a concepção e tornando a gravidez um desafio arriscado. As altas taxas de abortos espontâneos e mortalidade infantil nas linhagens Habsburgo não eram meramente fruto da falta de conhecimento médico, mas sim
o resultado inevitável do acúmulo de danos genéticos ao longo do tempo. O que é ainda mais trágico é que os problemas psicológicos que afetaram figuras como Joana de Castela e Maria Antonieta podem ser vistos como predisposições genéticas para doenças mentais, desencadeadas por estresses ambientais. Essas mulheres não eram, por natureza, insanas. Eram geneticamente suscetíveis à ansiedade e à depressão, condições que foram intensificadas pelas pressões que enfrentavam em suas posições reais. O que torna essas narrativas ainda mais dolorosas é como o sistema continuou a se perpetuar, mesmo diante das evidências claras de seus efeitos nocivos. As cortes reais possuíam registros extensos documentando os problemas de saúde que afetavam as linhagens consanguíneas, mas continuaram a arranjar casamentos entre primos por motivos políticos. Médicos da corte elaboraram relatórios detalhados sobre as questões de saúde física e mental que acometiam as crianças reais, mas esses documentos eram tratados como meras curiosidades médicas, em vez de advertências sobre os danos genéticos. A ligação entre consanguinidade e problemas de saúde era evidente para qualquer um que quisesse ver, mas interesses políticos e econômicos sempre se sobrepuseram ao bem-estar humano. A Igreja Católica, que poderia ter tomado uma posição mais firme ao não sancionar casamentos tão próximos, acabou concedendo dispensas que tornavam essas uniões geneticamente arriscadas, aceitáveis, tanto legal quanto religiosamente. A justificativa da Igreja era que as linhagens reais eram divinamente ordenadas e que preservar sua pureza era mais importante do que evitar o sofrimento humano. Até mesmo as mulheres afetadas, em algumas ocasiões, contribuíam para a manutenção desse ciclo. Criadas com a crença de que seu sangue real as tornava superiores aos plebeus, algumas buscavam ativamente se casar com parentes, acreditando que estavam preservando sua herança genética, sem perceber que estavam se lançando em sua própria ruína. O aspecto mais doloroso dessa perpetuação é que, a cada geração, essas mulheres nutriam a esperança de que seus filhos fossem diferentes, que de alguma forma sua prole escapasse da maldição genética que assombrava suas famílias por séculos. Elas enfrentavam gravidez após gravidez, aborto espontâneo após aborto espontâneo, mantendo a esperança contra todas as expectativas de que o próximo filho seria saudável. O experimento genético dos Habsburgo acabou com Carlos II da Espanha, cuja morte em 1700, sem herdeiros, deu início à Guerra de Sucessão Espanhola. Carlos II estava tão geneticamente comprometido que era impotente e possivelmente apresentava deficiência intelectual, marcando um triste epílogo a séculos de consanguinidade. A morte dela não apenas selou o destino dos Habsburgo espanhóis, mas também deu início a uma lenta percepção de que as ligações familiares entre a realeza eram insustentáveis. Embora os casamentos entre primos tenham continuado a ocorrer nas cortes europeias, essa prática tornou-se cada vez mais rara e menos próxima à medida que se começou a compreender os riscos genéticos envolvidos. As mulheres que analisamos foram vítimas de um sistema que priorizava conveniências políticas em detrimento do bem-estar humano e a pureza genética em detrimento da saúde. Elas enfrentaram sofrimento e morte não por falhas pessoais ou castigos divinos, mas porque seus antecessores tomaram decisões que favoreciam interesses políticos imediatos, negligenciando as implicações genéticas a longo prazo. O legado delas vai além do sofrimento registrado na história. Ele inclui a compreensão científica que emergiu do estudo de suas condições. A genética moderna deve muito ao trágico experimento dos Habsburgo com a consanguinidade. A dor que essas mulheres suportaram ajudou a elucidar como os genes funcionam e a importância da diversidade genética para a saúde humana.
Embora a prática de casamentos consanguíneos dessa magnitude pertença em grande parte ao passado, as forças que geraram essas tragédias ainda se manifestam de outras maneiras. Comunidades isoladas ao redor do mundo ainda mantêm casamentos entre primos, frequentemente com consequências genéticas semelhantes. A tensão entre a preservação de tradições culturais e a proteção da saúde genética permanece presente em diversos contextos. Essas histórias também nos alertam sobre os perigos de tratar pessoas como meros instrumentos para um fim, em vez de reconhecer sua dignidade e escolhas individuais. As mulheres Habsburgo foram reduzidas às suas funções reprodutivas, valorizadas unicamente por sua capacidade de gerar herdeiros masculinos e manter linhagens. Suas necessidades e desejos foram ignorados em favor de considerações políticas. Essa desumanização não é algo restrito às cortes reais de outrora. Ao longo da história, e ainda hoje, as mulheres foram frequentemente definidas por sua capacidade de gerar filhos, com seu valor medido pela contribuição a interesses alheios. A tragédia dos Habsburgo é um exemplo extremo de um padrão que continua a se manifestar em várias partes do mundo. Ao encerrarmos essas narrativas trágicas, somos confrontados com uma verdade difícil de aceitar. O sofrimento dessas mulheres teve um propósito, embora não o que seus opressores almejavam. A dor delas, documentada em registros judiciais e textos médicos, forneceu evidências valiosas para o avanço da genética moderna. O terrível experimento genético dos Habsburgo, apesar do sofrimento que causou, trouxe à ciência dados inestimáveis sobre as consequências da consanguinidade. Nossa compreensão atual dos genes recessivos, da diversidade genética e das doenças hereditárias foi parcialmente construída a partir do estudo das trágicas histórias dos casamentos entre primos reais. Isso não justifica o sofrimento delas, nem diminui o horror de suas experiências, mas indica que sua dor não foi completamente em vão. O conhecimento obtido ao investigar suas condições ajudou a evitar tragédias semelhantes e enriqueceu nossa compreensão da genética humana. As mulheres que mencionamos, Maria Ana da Áustria, Joana de Castela, Margarida Teresa da Espanha, Ana da Áustria, Maria Antonieta e as muitas infantas esquecidas, eram seres humanos reais, que viveram vidas repletas de dor e desafios. Elas não eram meras notas de rodapé na história ou casos de estudos genéticos. Eram filhas, esposas, mães e mereciam muito mais do que o destino que a genética e a política prepararam para elas. As narrativas dessas mulheres são um poderoso lembrete da necessidade de priorizar o bem-estar humano em vez de conveniências políticas. Elas nos ensinam a reconhecer a dignidade de cada ser, independentemente de sua posição social, e a perceber que até as instituições mais influentes podem provocar um sofrimento imenso quando se afastam dos valores humanos fundamentais. Agora voltemos àquele momento angustiante que mencionamos no início. Imagine acordar e descobrir que sua vida inteira foi moldada por decisões tomadas antes de você nascer, por antepassados que priorizavam a pureza do sangue em detrimento do bem-estar das pessoas. Para as mulheres cujas histórias estamos explorando, essa não era uma mera fantasia, mas uma dura realidade vivida todos os dias. Elas enfrentavam a dor física, a angústia mental, os fracassos reprodutivos e o isolamento social, todos originados de uma mesma fonte, uma herança genética contaminada por gerações de consanguinidade. Essas mulheres não apenas suportavam suas próprias dores, mas também carregavam o peso de séculos de decisões equivocadas de pessoas que deveriam ter agido de forma diferente. Contudo, em meio ao sofrimento, descobrimos algo profundo sobre a força do espírito humano. Apesar das circunstâncias adversas, muitas dessas mulheres encontraram maneiras de afirmar sua humanidade.
Maria Ana se destacou como uma estudiosa, conquistando liberdade intelectual em um corpo que a limitava. Joana manteve um amor ardente mesmo em meio à loucura. Margarida Teresa enfrentou sua dor com dignidade. Ana buscou consolo na fé. E Maria Antonieta encarou a morte com bravura. As experiências delas nos lembram que, mesmo nas situações mais sombrias, o espírito humano pode se erguer e reivindicar seu valor. Elas também nos instigam a refletir sobre nossa responsabilidade de aprender com seu sofrimento, para que nossa busca por metas políticas, econômicas ou sociais nunca mais exija a destruição sistemática de seres humanos. A maldição de preservar linhagens puras já não é mais tão severa como antes. Porém, as memórias dessas mulheres e suas dores permanecem vivas, como um testemunho do custo de colocar ideologias acima da humanidade, tradições acima da compaixão e poder acima do amor. No fim, seu legado é ao mesmo tempo trágico e redentor. Trágico, porque seu sofrimento poderia ter sido evitado. Redentor, porque suas histórias nos ajudaram a garantir que a destruição genética sistemática nunca mais seja buscada em nome da pureza real. Elas pagaram o preço mais alto para que pudéssemos aprender uma lição que seus antecessores se recusaram a enxergar. O valor humano não pode ser medido pela linhagem, e a verdadeira nobreza reside na coragem de reconhecer nossa humanidade compartilhada. Suas vozes, silenciadas pela morte e pelo tempo, ainda ressoam na história com uma mensagem simples e profunda. Lembrem-se de nós, não por nossos títulos nobres ou por nossa relevância política, mas como seres humanos que mereciam mais do que o destino que a genética e a política tramaram. Lembrem-se de nós e que nossas dores sirvam de lição para que outros sejam poupados da maldição de manter linhagens puras.